Certo, então vamos lá. Na próxima aula a gente já criou essa tela de pedido, mas está faltando alguns ajustes que a gente tá tendo que fazer, tá? Ao lado esquerdo aqui é o protótipo, é o que a gente almeja, e no lado direito aqui a gente tem o status atual, certo? Então a gente vai ter que fazer algumas mudanças aqui para deixar um pouquinho mais parecido, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é ajustar esses list tiles, eles não estão muito coerentes não, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no nosso carrinho e vamos começar aqui do início, tá? Desde a criação do nosso list view, tá? Primeira coisa que eu consigo ver aqui é que essa column a gente precisa dar um padding nele, certo? Ele está muito colado, então vamos dar aqui um padding symmetric na vertical de 8. Vertical de 8. Tá? Beleza. Primeira coisa, padding. Essa nossa coluna, a gente viu que tem que começar do início. Então, cross-x alignment vai ser cross-x alignment.start. Tá? Então, os widgets vão ser empurrados para a esquerda. Tá? Então, depois a gente já inicia no nosso list tile. Algumas mudanças que a gente tem que fazer no nosso list tile. Vamos ver aqui. O título também precisa de um padding nessa coluna. Então vamos dar um padding. Certo? Sendo que o padding dele vai ser simétrico e vertical. Também a mesma coisa. Então vamos copiar esse padding aqui e vai ser o padding aqui. Certo? Vamos ver se já deu uma melhorada. Ah, beleza, já deu uma melhorada, já tá ficando mais um pouco mais parecido com o nosso protótipo, tá? Então vamos seguir aqui. A gente tem nosso texto. Certo. Agora vem essa row, tá? O que a gente vai fazer com essa row aqui abaixo do nome? A gente vai utilizar também um cross-x alignment, que vai ser um cross-x alignment start. Na verdade, é na coluna. Vai ser um cross-x alignment ponto start. Certo? Já nessa row, essa row aqui vai ter um cross-x alignment end, porque a gente quer que os elementos sejam direcionados lá para o final. E o main x alignment, a gente quer colocar o space between, que vai ficar um espaçamento legal entre os elementos dessa linha. Fazendo isso aqui já deve dar uma mudança satisfatória. Pronto, já está ficando bem mais parecido com o que a gente deseja. Tá? Já está ficando bem mais interessante. Certo? Olhando aqui, o que está estranho que a gente tem que mudar? Esse botão, né? O botão de menos e mais não está nada parecido com esse botão de menos e mais aqui. Tá? Então, esse botão é o MP Button Icon. Certo? E esse botão a gente vai ter que dar uma incrementada nele. Tá? Porque esse botão aqui a gente criou ele padrão, mas agora a gente está precisando customizar ele. Então a gente tem que vamos dar umas incrementadas aqui em coisas que ele está precisando, tá? Icon data, on tap, uma cor. A gente vai passar aqui o nosso. Opa! Ah, tá, beleza. Coisa que eu já estava esquecendo. Esse nosso MP Button Icon, ele tá no nosso projeto Core, tá? Então a gente tem que abrir ele bem aqui, tá? Então o que a gente precisa a mais nele? A gente precisa de um icon color para customizar a cor daquele item. A gente precisa de um atributo que vai dizer se tem cor de background, certo?
a gente vai passar um size pra gente configurar o tamanho desse cara. E o OnTap a gente já tem. Tá, então vamos criar aqui o nosso color, que vai ser um icon color. O nosso icon background color vai ser um booleano. E o nosso size vai ser um double. Tá? Então já adicionamos essas possibilidades a mais no nosso componente. E agora a gente vai fazer o seguinte. Todo esse cara aqui, ele vai ser agora o pai de um widget chamado material, certo? Esse widget é legal porque a gente pode passar aqui uma color para ele. Então, se eu quiser a propriedade icon background color, na verdade faz mais sentido eu chamar de with background color, que é se eu quiser com cor de background. Então eu vou fazer assim, essa cor. Se eu quiser uma cor de background, eu vou pegar o background do tema, a primary color dele, primary color light. Se não, eu vou dizer que a cor dele é transparente. Se eu não quiser cor, que a cor fique transparente, tá? Além disso, eu vou colocar nesse material um border radius, certo? Esse meu border radius vai ser um border radius ponto círcula de size dividido por 2, certo? Então, de acordo com o size que eu passe, ele vai fazer esse circular sendo size dividido por 2. Da mesma maneira, eu vou fazer o border desse container. Na verdade, desse Winkwell. Tá? Então, o container não vai ser mais 40, ele vai ser size. E isso aqui eu vou tirar. Finalmente, no nosso ícone, a gente vai passar uma cor que é o nosso icon color. Beleza? Então pronto, agora esse widget ele já está bem mais robusto. Então a gente já pode, sem dúvida, utilizar ele no nosso projeto. Basta a gente fazer o que? Atualizar o nosso projeto. Que aí agora o nosso MP Button Icon ele vai ter mais funcionalidades. E agora a gente pode fazer algumas configurações, tá? Então, agora eu posso passar um icon color e a cor vai ser a cor primária. Certo? E eu vou botar with background color true. Além disso, eu vou escolher um size de 30. Vou copiar essas mesmas configurações para o botão de adicionar. E a gente vai rodar aqui para ver como é que fica. Certo? Ficando bom de layout, falta a gente fazer uma coisa aqui nesse nosso widget. Tá? Se a gente for ver aqui no protótipo, tem um widget aqui, ó, total do pedido. Então a gente vai criar esse widget totalizador carrinho para fazer esse nosso cálculo, tá? Inclusive a gente pode até ir criando. Então aqui dentro do carrinho eu vou criar um package que eu vou chamar de widgets e eu vou criar ele com o nome de totalizador carrinho.dart. Certo? Ele vai ser um stateless widget totalizador carrinho, certo? Vou importar aqui o material. Ele vai ser um widget que vai receber os produtos. Então ele vai receber aqui uma lista de produto model, que eu vou chamar de produtos. Certo? Eu vou importar aqui e eu vou simplesmente jogar esse cara aqui. Eu vou jogar esse cara bem aqui no meio desse size box.
e vou importar ele. Por enquanto ele é só um container, ele não vai fazer nenhuma diferença não. Mas... Opa, o que ele está reclamando aqui? Ah, tá. Aqui eu tenho que passar os nossos produtos, tá? Então a gente passa aqui, produtos carrinho. Beleza. Tá, então vamos agora... Nossa tela já deve ter melhorado bastante. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ela ficou. cliente@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos entrar aqui. Opa. Tá. Deu algum errinho porque a gente está usando aquele icon button que a gente criou, a gente está usando ele em outros locais, tá? E a gente não fez alguns ajustes necessários. Então vamos abrir de novo. Ó, eu vou abrir o My Play Score, uma nova janela. E o erro que está dando é justamente nessa propriedade with background color, certo? Eu vou passar aqui um valor padrão, certo? Porque se eu não passar um valor padrão, ele está dando erro bem aqui, ó. Porque essa operação aqui está dando nula e ele não sabe como proceder nesse caso. Então, só fazer essa correção aqui já deve resolver o problema. Então, vamos fechar aqui. Vamos mudar o nosso Flutter PubGet. E com essa correção deve ser capaz de... Deve funcionar corretamente. Vamos dar um Flutter Run. Então, agora todos os ícones, eles têm um valor padrão, certo? Ah, sim. Faltou um... Deixa eu abrir de novo, faltou uma mudança. Ó, o size... Lembra que o size era 40 aqui, certo? Então é bom a gente colocar como padrão o valor 40, para não ter erro, certo? Dessa maneira... não vai ter erro, porque quem usava antes vai continuar usando 40, porque agora o padrão é 40. E aqui, que a gente modificou, ó, o tamanho para 30, ele vai pegar o valor que a gente modificou. Tá? Então vamos dar agora o Flutter Run. E agora vamos esperar um pouquinho, mas tudo deve funcionar. Aí, se ficar linda a nossa tela, se ficar de acordo com o nosso protótipo, a gente já pode começar a pensar nessa lógica. Então, tem várias lógicas que essa tela vai precisar fazer. Aí, a gente, na próxima aula, a gente começa a ver essas lógicas. Deixa eu abrir aqui o protótipo. E deixa eu abrir aqui o emulador. Como a gente adicionou uma dependência, né, uma dependência nova, que foi o My Play Score, a gente demora mais um pouquinho mesmo para rodar isso aqui. Certo, vamos agora... Vamos ver aqui... Espero que você esteja achando interessante esse nosso aplicativo, né? Você vai ver que quando a gente fizer tudo, quando tiver todos os passos, você vai ver o quão interessante. No final a gente vai botar os aplicativos lado a lado e eu vou fazer o pedido em um e você vai ver o pedido caindo no outro lá, vai ser bem legal. Você vai ver como vai ficar massa. Tá? Então vamos aqui. Agora cliente@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos entrar aqui com o nosso cliente. Beleza, então vamos clicar aqui no nosso pedido. Show de bola. Já ficou bem parecido com o nosso protótipo, certo? Falta agora a gente criar esse totalizador, certo? Falta criar esse totalizador
e deixar a cor um pouquinho mais clara desse botão, tá? Então vamos primeiro ajeitar a cor. Certo. Vamos ver aqui. Tá. A gente vai precisar entrar lá de novo. Vai precisar entrar lá de novo no nosso core. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Onde a gente coloca a cor do tema aqui, a gente vai adicionar um With Opacity de 0.2, certo? Então essa With Opacity a gente vai deixar a cor menos opaca, então mais clara assim. Então a gente pode fechar aqui e já podemos dar aqui o Flutter Run, Flutter Pub Get, né? Flutter Pub Get. Flutter Pub Get e agora vamos dar o Flutter Run. Beleza, então vamos deixar rodando aí, a gente sabe que vai demorar um pouquinho e a gente vai agora fazer esse nosso totalizador aqui, que a gente até criou o componente, mas a gente ainda não fez ele, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, o meu totalizador carrinho, ele vai ter um método aqui que me retorna um double, e eu vou chamar ele de getTotalCarrinho, tá? E ele vai fazer basicamente o seguinte, eu vou criar uma variável double total, que vai receber 0, e para cada produto eu vou fazer o seguinte, for each, vou chamar isso aqui de produto, e para cada produto eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer total mais igual produto.quantidade vezes double.parse preço úteis ponto limpa string preço produto.preço, e no final eu vou retornar esse total, certo? Então basicamente eu pego o valor do produto e multiplico pela quantidade de produtos daquele que eu tenho, somando tudo isso a um total. Isso para saber o valor do total do meu carrinho, tá? Agora vamos para o widget em si. O widget ele vai ser um center, o filho dele vai ser um container, que vai ter um padding de edge insets.symmetric, vertical vai ser 4 e horizontal vai ser 16, certo? Vamos formatar e vamos seguir. Esse container vai ter uma decoration, que vai ser box decoration, border radius vai ser border radius ponto circular de 20, e ele vai ter uma cor que vai ser theme.offContext.primary color with opacity, aí aqui eu vou botar ponto 1, que eu botei ponto 2, aqui eu vou botar ponto 1, que eu quero um pouquinho mais claro. E o filho desse container vai ser uma row, o size dela vai ser o mínimo possível, o alignment vai ser center, e o children vai ser um texto, que eu vou colocar total, esse texto vai ter um estilo, que vai ser um text style. Deixa eu formatar aqui. E eu vou ter aqui um font size de 18. Tá? Além desse text, deixa
Deixa eu botar mais uma vírgula aqui. Além desse text, a gente vai ter um size de box com largura 8. Esse cara é depois desse text. Vamos dar uma formatada aqui para dar uma organizada na casa. Beleza, a vírgula é aqui, ó. Tá, beleza. E depois desse size de box, eu vou colocar outro texto. Certo? Sendo que esse outro texto, ele vai ser preço úteis, ponto, número to preço. E aqui eu vou botar get total carrinho, ponto to string. E o style dele vai ser fonte 22. E o font weight dele vai ser font weight, ponto bold. Show. Vamos recarregar aqui pra gente ver esse cara na nossa tela. cliente@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, vamos entrar aqui no nosso carrinho. Beleza, show de bola. Agora tá exatamente como o nosso protótipo, certo? Falta só uma coisinha que eu ainda quero fazer. A cor, eu acho melhor ficar a cor laranja. Apesar de no protótipo estar aqui vermelha, acho melhor ficar a cor laranja. Eu quero dar só um pequeno padding nesse botão de finalizar o pedido. Então vamos lá no nosso botão de finalizar. Vamos colocar aqui um padding, que vai ser um add insets.all de 12. Vamos ver se fica legal. Ficou muito legal não. Eu vou colocar symmetric. E eu vou colocar vertical 12, eu gostei. Mas horizontal eu vou colocar 18. Vamos ver como é que fica. Beleza. Agora eu acho que ficou melhor. Tá? Então com isso a gente encerra praticamente o layout dessa tela, tá? O que a gente vai fazer agora é funcionalidade. Então, ó, atualmente esses botões eles não servem para nada, tá? Então o que a gente vai criar agora é funcionalidade. Tanto de diminuir a quantidade de um produto, como aumentar a quantidade do produto. Toda vida que aumentar a quantidade do produto ou diminuir, esse valor deve ser modificado, atualizado. E também vamos implementar a funcionalidade de finalizar o pedido, que atualmente quando eu clico ela também não faz nada. Então fique comigo que na próxima aula a gente vai resolver esse problema. Beleza? Valeu e até lá!